Olá pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a todos e que a graça do nosso Senhor Jesus repouse sobre cada um de nós. Bem, meus irmãos, nós estamos aqui para gravarmos mais um vídeo e darmos continuidade a essa série de mensagem que nós temos procurado compartilhar via este canal, que é o Evangelho da Graça Salvadora do nosso Senhor Jesus. Nós estamos vivendo um período escancaradamente do multiplicar da iniquidade e do esfriar do amor. Nós estamos vivendo um período escancaradamente da apostasia da Igreja de Cristo. Isso está escancaradamente, meus irmãos. Só não ver aqueles que verdadeiramente não querem, não estão prestando atenção, não estão apercebidos. Mas as pessoas que estão apercebidas, as pessoas que têm o conhecimento da Bíblia, que conhecem a palavra de Deus, que têm a examinada em espírito, elas conseguem entender, ter esse discernimento de que nós estamos realmente vivendo dias profundos do princípio das dores. Nos nossos dias, nós estamos vivendo no meio do princípio das dores, cujo qual o Senhor Jesus deixou anunciado para os seus discípulos. Aqui no livro de Jonas, capítulo 1, Deus disse assim para Jonas: veio a palavra do Senhor a Jona, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Então Deus virou para Jonas e falou assim: Jonas, sobe até Nínive e clama contra ela, evangeliza, prega para ela, porque a sua malícia, o seu pecado, a sua corrupção chegou até mim, subiu até mim. No capítulo 3, versículo 3, diz assim: levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Então, meus irmãos, a palavra de Deus diz que Nínive, a sua malícia subiu até Deus. Ela era uma cidade pecaminosa. O que eles estavam praticando ou fazendo não agradavam a Deus. Então, o que aconteceu? Deus mandou Jonas ir lá. E a Bíblia diz que aquela cidade era muito importante para Deus. Muito importante para Deus. Quando a palavra de Deus diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê e não pereça, mas tenha vida eterna, é porque Deus olhou para esse mundo, para as pessoas, com o mesmo olhar que ele olhou para Nínive. Embora era uma cidade pecaminosa,
embora era uma cidade que a malícia tinha subido até ele, ele se compadeceu daquela cidade. Ele teve misericórdia daquela cidade. Antes dele, se fosse o caso, viesse a destruir aquela cidade, fazer subverter aquela cidade, ele deu oportunidade, enviando um servo dele lá para pregar o arrependimento. Como ele enviou os anjos lá em Sodoma e Gomorra, e os anjos não conseguiram nem fazer o trabalho. Os homens já queriam matar a Ló, queriam levar eles para fora, abusar deles. Eles não quiseram nem saber quem eram aqueles homens, ao ponto dos anjos ter que fazer todo mundo ficar cego e falar: Ló, pega sua família e sai daqui, de derramar fogo e enxofre e destruir Sodoma e Gomorra. Mas não foi o caso de Nínive. A palavra de Deus diz, no versículo 5 e diante, o arrependimento dos ninivitas. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes real, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza e fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandato do rei e seus grandes: nem homem, nem animais, nem bois, nem ovelha provém coisas alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais. E clamaram fortemente a Deus e se converteram, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizera, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Quer dizer, quando eles ouviram aquela pregação, veja que Jonas não queria nem ir lá. Jonas fugiu. O que era para ele fazer em 3 dias, ele fez em 1. Mas mesmo assim, as pessoas creram em Deus, se arrependeram. Quando o rei tomou conhecimento, o rei também se arrependeu, mandou dar uma ordem que nem era para animais comer, e que eram para clamar, e clamaram fortemente a Deus, pedindo misericórdia, pedindo para Deus perdoar eles dos seus maus caminhos, das suas atitudes más. E Deus foi e teve misericórdia daquela cidade, e não fez com que eles perecessem. Dessa mesma forma, por isso que quando Jesus estava lá e pediram ele o sinal, ele disse: olha, o sinal de Jonas. Eu sigo o sinal de Jonas. Qual o sinal de Jonas? Ele pregou arrependimento para a cidade e houve conversão. Houve arrependimento. O que nós vemos nas atitudes dos homens hoje em dia? Por mais que o evangelho seja pregado, não existe igrejas perfeitas, como Jonas também não era perfeito. Mas Deus pediu, ordenou que ele fosse, mesmo sendo imperfeito. Nós não somos perfeitos, mas a palavra, a pregação do arrependimento tem sido pregado. Tem sido pregado. Se tem, por um lado, canais de internet, canais de redes sociais, pessoas escandalizando o nome de Jesus, por outro lado, existem outros que estão engrandecendo o nome de Jesus. Mas as pessoas ficam só voltadas para o quem está escandalizando, para se encostar, pegar aquilo de bengala, para dizer: eu segui essa igreja,
Eu segui esse evangelho desse homem aí, mas eles não estão olhando naqueles que estão glorificando o nome de Jesus com bom testemunho. Ah, eu não vou na igreja por causa disso, por causa daquilo outro. Por que não segue os bons testemunhos? Por que não segue o que é bom testemunho? Porque Jesus é perfeito. Ele é perfeito. Não existe humano perfeito. Quando o jovem rico chegou lá para Jesus e falou: bom mestre, ele falou assim: olha, bom é só um, que é Deus. Só ele que é Deus, só ele que é bom. Então, meus irmãos, a oportunidade que Deus deu para Nínive, Deus deu para essa humanidade. Ele não vai dar, não. Ele já deu para esta humanidade. Por isso que esse mundo está condenado e está sendo preparado, reservado um novo céu e uma nova terra. Está tudo aqui dentro, ó. Está tudo aqui. Está tudo aqui na Bíblia. A Bíblia já diz tudo. Está tudo escrito aqui, por isso que ele afirmou: passarão os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Essa palavra vai se cumprir. Por isso que eu volto e repito o que eu disse lá no início. Nós estamos vivendo momentos escancarados do princípio das dores. O amor nesse mundo está frio e a iniquidade cada vez mais se multiplicando. A apostasia das igrejas estão cada vez mais eficaz. Cada vez mais a igreja, muitos que se dizem de Deus, têm apostatado da sua fé, têm afastado da sua fé. E isso são sinais dos últimos dias, dos últimos tempos. São sinais, como escreveu Paulo em 1 Timóteo 4 e 2 Timóteo capítulo 3. Deus, ele não tem prazer na morte do pecador. Por isso que ele deu o seu Filho para que salvasse. Porque saiba de uma coisa, meu irmão e minha irmã, você que me ouve, o arrebatamento da igreja vai acontecer e este mundo vai ter um fim. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.